dia, irmãos. Vamos ser muito felizes com esta reunião aqui. Por nós, a primeira vez que nós visitamos a igreja desde novembro, a Holanda, quase nunca a igreja tem cultos, só Zoom, internet, só. Vamos ser felizes com esta reunião live. Parabéns. Desculpe eu não falar, minha esposa, falou, falamos. Às vezes nem nós sabemos muito Porque bem. é muito mais valor do que eu, só eu falar, com muito, falaria, cantaria, com muitos anos, só é valor para vocês e para mim, para eu falar inglês. Ok. It's a privilege to be here. É um privilégio estar aqui convosco. And I hope that we can learn more all together this morning about how good God is. E eu espero que possamos aprender juntos esta manhã mais sobre como Deus é bom. Nós não vamos ter. The message is named God and Giving. O nome que dei a esta mensagem é Deus e o ato de dar. But when we speak about giving, we often speak about finances, donations, percentage that we think we should give. Quando nós normalmente falamos de dar, acabamos por falar de finanças, de doações, de às vezes percentagens daquilo que devemos dar. We wonder whether tithing is still applicable in the New Testament. Nós nos questionamos se isto tudo ainda é aplicável no Novo Testamento. And as a result, giving sometimes is connected to legalism, a burden on our shoulders, and it feels as an obligation. E como resultado, muitas vezes isto leva ao legalismo, a um peso sobre nossos ombros, a uma carga que nós não precisávamos carregar. And I hope that I can help you as followers of Christ to live a life is the joy of giving, with gladness. E eu espero poder ajudá-los como cristãos na vida cristã a perceberem a alegria de dar, como que pode ser algo alegre e pode ser mesmo com alegria. We are servants of a giving God, so let us give His joy as followers of Christ. Nós somos servos de um Deus vivo e alegre que possamos então servi-lo também com a mesma alegria, servir a Cristo com a mesma alegria. But I don't want to preach about giving. Mas eu não quero pregar sobre o ato de dar. Preaching should be about God. Porque a pregação deve ser sobre Deus e quem Ele é. It should be about God and His unique Son. Deve ser sobre Deus e seu Filho único. They are the creator of heaven and earth. Eles são os criadores dos céus e da terra. Father, Son and Holy Spirit. Pai, Filho e Espírito Santo. We have been singing about them already. Nós temos cantado sobre eles já, desde o nosso começo de culto. They are one eternal, heavenly, almighty God. Eles são um eterno e todo-poderoso Deus. So, preaching should focus on them, on Him, on the three in one. Então, a pregação deve focar neles, nele, no um, três em um, Deus. And on what they have done for us and what He can do, shall do and will do. E naquilo que Ele fez por nós, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele faz e naquilo que Ele fará por nós. I want to go to the Bible this morning, starting in Genesis 1. E eu quero abrir as Bíblias esta manhã, por começar em Gênesis, no capítulo 1. Continue to Revelation. Depois ir para o livro de Apocalipse. And focus on what God has given and how He has done that. E focarmos no que Deus tem nos dado e no como que Ele o fez. When I start reading in Genesis 1, the first thing that God gives is a blessing. Quando começamos a ler em Gênesis, no capítulo 1, a primeira coisa que Deus dá-nos é uma bênção. Versículo 22. E no verso 22 diz assim, posso ler já em português diretamente, só um instante, que está a ler aqui.
Portanto, Gênesis 1, no verso 22, diz-nos assim: E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. 22. Sim. So the first blessing is not for us humans. Então, a primeira bênção sequer é para nós, seres humanos. The first blessing is for the birds and for the fishes. A primeira bênção é para os pássaros e para os peixes. And for me that speaks a lot about how precious the whole creation is in God's eyes. E isto mostra-me o quão preciosa é toda a criação aos olhos de Deus. So that should influence us in how we treat the creation of God. De forma que isso deve influenciar-nos em como tratamos toda a criação de Deus. We humans, we also receive a blessing. You find it in verse 28. Nós, seres humanos, também recebemos uma bênção e nós podemos encontrá-la no verso 28, que diz assim: E Deus os abençoou e disse-lhes: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. The first time that I read, I give, that God says, I give is in the next verse. A primeira vez que nós vemos a dizer ainda que Deus deu é no verso a seguir, está no verso a seguir, que diz: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isto vos será para mantimento. So here we receive our daily food. Então aqui nós recebemos o nosso suprimento diário de comida. Jesus teaches us to pray for our daily food. Jesus nos ensina depois no Evangelho a orarmos pelo nosso pão de cada dia. But here we see how God gives it to us. Mas aqui nós vemos como é que Deus dá-nos o pão de cada dia. After the flood, God makes a new start with mankind. Depois de haver a grande inundação, a grande enchente, não é, com Noé, Deus dá novamente coisas à humanidade. In Genesis 9, verse 3, então, em Gênesis, no capítulo 9, no verso 3, é isto? 3? you can even read that God gives more food than he had already done in Genesis 1. Nós vemos então que Deus dá-nos ainda mais comida do que aquilo que Ele já havia dado no capítulo 1. Diz assim: Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. And also the rainbow is in this chapter explicitly called a gift. E também nós vemos neste capítulo como o próprio arco-íris nos aponta para uma prenda, um presente de Deus. In this time of COVID, the rainbow is used in very much ways. Neste tempo que nós estamos a viver de Covid, o arco-íris tem sido usado de muitas maneiras diferentes, não é? But let us not forget the rainbow is a sign of God's faithfulness. Mas que não esqueçamos de que o arco-íris é um sinal da fidelidade de Deus. God said, I give you this as a sign of my covenant. Deus disse: Eu dou-lhes o arco-íris como um sinal da minha aliança com vocês. Minha aliança com you and me, Uma aliança entre mim e ti, and all living creatures who are with you. e todas as criaturas viventes que estão com vocês. So we see God doesn't only have a covenant with Abraham or Noah, Então nós vemos que Deus não tem apenas uma aliança com Abraão ou com Noé, but with his whole creation. mas com toda a sua criação. It is repeated in verse 15, where God promised to remember his covenants. Então isto é repetido novamente no verso 15, quando diz que Deus lembrará-se da sua aliança With all living creatures of every type of flesh, every time that he sees the rainbow. com todos os seres viventes de toda a carne, toda vez que o arco-íris aparecer.
When we continue to study the whole biblical history, quando nós prosseguimos em estudar toda a história bíblica, we can see that God gave what He promised. nós podemos ver que Deus deu exatamente aquilo que prometeu. He gave the promised son Isaac to Abraham and Rebekah. Ele deu o seu filho prometido a Abraão e Rebeca, Isaac. He gave manna as food for 40 years in the desert. Ele deu... I'm sorry. I lost the last sentence. Manna. Ele deu maná para o seu povo no deserto para que não tivesse fome. God gave the promised land to Abraham. Deus deu a terra prometida a Abraão. And God gave us good laws to regulate our lives. Good. Laws. Assim, Ele deu as suas boas leis também para regular a nossa vida. And also in Daniel 4, God is very explicit about that He gives governors. E também no capítulo 4 do livro de Daniel, Deus é muito explícito em nos mostrar como que Ele nos deu um governo. So even a king like Nebuchadnezzar Então mesmo um rei como Nabucodonosor is given by God. é dado por Deus. Paul summarized this in the New Testament. O apóstolo Paulo nos faz um resumo disto no Novo Testamento, What do you have that you haven't received? que diz: o que é que tens que não tenhas recebido? So when I consider this, Então quando penso sobre isto, I wonder whether it's right to talk about our money as I have earned it with my own hands. eu fico a pensar se devemos tratar, por exemplo, quando falamos sobre dinheiro, como eu é que fiz por merecer com minhas próprias mãos. Eu que fiz por onde? So we have to consider our language about that. Então temos que considerar a maneira como falamos sobre estas coisas. Until now, we have seen that God gives what we as humans need for our daily lives. Até agora nós vimos que Deus dá-nos tudo aquilo que precisamos para os nossos dias, para vivermos. Food, Comida, laws, leis, governors. governadores. He fulfills His promises. Ele cumpre suas promessas. But that's only a small part of what He gives. Mas esta é apenas uma pequena parte daquilo que Ele nos dá. The overwhelming part for me is that God gives Himself. A parte mais impressionante. Mais forte. Pois, estava a pensar como que aquelas palavras difíceis, não é? É pensar que Deus deu-se a si mesmo. God gave His only begotten Son. Ele deu-nos o seu único filho, unigênito, único. Maybe the most quoted Bible text is John 3:16. Talvez o texto bíblico mais citado seja João 3,16. For God so loved the world Que Deus tanto amou o mundo that He gave His only begotten Son, que deu o seu filho único. so that whoever believes in Him will not be condemned, but will have eternal life. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. So God gave the most precious person that there was in heaven. Então Deus deu-nos a pessoa mais preciosa que havia no seu reino celestial. The child that was so close to His heart. O seu pequeno, o seu filho, que estava tão próximo do seu coração. And Jesus Himself gave everything that He had. E Jesus mesmo também entregou tudo aquilo que tinha. Everything that He possessed in heaven, He gave to become a poor child. Tudo aquilo que ele possuía no céu, ele entregou para poder virar uma criança pequenina. And He showed His ultimate love in giving His own life. Então mostra por fim o seu último amor ao entregar a sua própria vida por nós. He said to His disciples, "No one will take it from me. E ele disse mesmo aos seus discípulos: ninguém pode tirá-la de mim. I will give my life." Eu a vou entregar voluntariamente. Why did He do it? Então porquê que ele fez? Porquê que ele o fez? Hebrews 12:2 gives the answer. Hebreus 12:2 dá-nos a resposta. It mentions, because of the joy that was before Him. E diz que
por conta da alegria que lhe estava proposta. And now he reigns on the right hand of the throne of God. E agora ele está assentado ao lado direito do trono de Deus. After giving himself completely, Depois de ter entregado a si mesmo completamente, he gained victory over the devil and his angels. ele teve vitória sobre o diabo e os seus anjos. Victory over the death. Vitória sobre a morte. Victory over all evil. Vitória sobre todo o mal. Jesus went up to heaven. E Jesus ascendeu aos céus. Last Thursday it was Ascension Day. Na última semana, a última quinta-feira, foi considerado o dia da Ascensão. The church celebrates this day that Jesus went to heaven. A igreja comemora este dia como o dia em que Jesus voltou para o céu. Psalm 47 was already singing about his victory. O Salmo 47 já cantava sobre esta vitória de Jesus. Can you read that psalm, please, Marcus? Sim. E diz assim o Salmo 47, ao mestre de canto, o Salmo dos filhos de Corá. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo e o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. Específico, versículo 6. Deus subiu por entre aclamações, o Senhor subiu ao som de trombeta. There we see how Jesus went into heaven. Aqui vemos como que Jesus ascendeu aos céus entre o som de trombetas. Subiu entre aclamações, subiu entre o som de trombetas, no verso 5. And he promised to come back from that. E ele nos prometeu que voltaria de lá. So let us expect him. Então vamos aguardá-lo, esperá-lo. Because he said, I will come soon. Porque ele disse, eu virei em breve. One remark about the Portuguese culture. Então, a conversar com Marcos sobre a cultura portuguesa. And also Portugal, also Spain, Italy. Então, ao pensar sobre Portugal, Espanha, Itália. The fact that the day that Maria is said to go to heaven is celebrated as a public holiday on August 15. Então, o fato de que o dia que Maria, teoricamente, teria ascendido aos céus é comemorado no dia 15 como um feriado público. And almost nobody gives attention to Ascension Day. E o facto de que quase ninguém importa-se com o dia da ascensão de Jesus. It can make us wonder whether people have the right view on who is the most important of the two. Então faz-nos pensar se as pessoas têm de facto a noção de qual é o mais importante dos dois. But then Jesus was looking forward to this time. Mas Jesus ansiava por este tempo. The time that he realized he would be in heaven. Mas o tempo em que ele sabia que estaria no céu. He already gave a promise to his disciples. E ele também deu uma promessa aos seus discípulos. He comforted his disciples already. Ele já consolou os seus discípulos. I shall not leave you alone as orphans. Eu não os deixarei sozinhos como órfãos. And we are not like orphans too. E nós não somos como órfãos também. We find that in John 14. Nós achamos em João capítulo 14, e eu juro mesmo, a Bíblia diz para não jurarmos, mas falo a verdade aos irmãos que não contei para ele aquilo que nós falamos na semana passada, quando estudamos exatamente este texto. Peço desculpa. Jesus said there, I will pray the Father that he will give you another comforter. E ele diz, eu vou orar ao Pai para que ele lhes envie outro consolador. The Spirit of truth that will remain with you eternally.
o Espírito da verdade que vai estar com vocês internamente, viver com vocês em vossos corações. And this Spirit will teach you and bring into your hearts what I have said. E este Espírito vai ensiná-los e fazê-los lembrar tudo que eu tenho ensinado. So the Holy Spirit brings the Word of God into our minds. Então é o Espírito Santo de Deus que traz a palavra de Deus aos nossos corações. So once again, the living God gives Himself. Então, mais uma vez, o Deus vivo e verdadeiro dá-se a si mesmo. He has given Himself in the person of Jesus. Ele deu-se a si mesmo através da pessoa de Jesus. Emmanuel. Emmanuel, Deus conosco. Jesus lived as a human on earth. Jesus viveu como um ser humano na terra. And now He gives Himself in the form of the Holy Spirit. Então, agora deu-se a si mesmo na forma do Espírito Santo. And He's even coming closer. E agora Ele está ainda mais perto. He is coming so close that He's willing to live in us. Ele está tão perto que deseja viver em nossos corações. So God gave so much of Himself that He is willing to live in us. Então Deus deu tanto de si mesmo que Ele deseja viver dentro de nós. How do we respond to this? Então como que nós respondemos a isto? The eternal one and only living God gave Himself completely. Então o único Deus vivo e verdadeiro entregou-se a si mesmo completamente. He gave His life on the cross and He wants to give His Holy Spirit to you. Ele deu a sua própria vida na cruz e deseja dar-lhe o seu Espírito Santo. So, if you do not have responded yet, please respond to Him. Então, se ainda não respondeste a Ele, então que possa fazê-lo agora. Give your life to Him. Entregue sua vida a Ele. He wants your life as a living sacrifice. Ele quer a sua vida como um sacrifício vivo. That's how He calls us to respond after everything that He gave. É isso que nos causa como resposta depois de termos recebido e recebermos dele todas as coisas. Lamentations 3 says, His grace is new every morning. Lamentações de Jeremias diz que as suas misericórdias renovam-se a cada manhã. So we can devote ourselves every morning anew. Então, nós podemos todas as manhãs novamente dedicarmos as nossas vidas a Ele. Let Him use your life daily as an instrument in His hands. Permita que Deus use a sua vida diariamente como um instrumento em suas mãos. He is worth it. Ele é digno. He deserves it. Ele merece. He gave Himself first in His eternal life. Ele deu-se a si mesmo primeiro em sua vida eterna. So let us respond to Him. Então, que possamos responder a Ele. The Comforter, the Holy Spirit, is promised as a gift in John 14. O Consolador, o Espírito Santo, nos é prometido no capítulo 14 de João. In the same passage, we see that Jesus says, "My peace, shalom, I give to you." E na mesma passagem vemos Jesus a dizer: a minha paz, shalom, eu dou-vos. We have this promise that the peace that is above all understanding is also a gift for us. Nós temos então esta promessa de que esta paz, a paz que excede todo entendimento, nos será dada. And in the same chapter, Jesus also gives a new command. E neste mesmo capítulo, Jesus dá-nos um novo mandamento. Love each other likewise I have loved you. Amem uns aos outros como eu vos amei. God is love. Deus é amor. In His love He gave Himself. E em seu amor Ele deu-se a si mesmo. We have seen that in the Old Testament, the manna was given. Nós vimos que no Antigo Testamento nos foi dado o maná vindo do céu. But in the New Testament, Jesus gave Himself as bread. Mas no Novo Testamento nós vimos que Jesus dá-se a si mesmo como pão. He is the bread of life. Ele é o pão da vida. And He poured out His blood for us to E save us. Ele derramou o seu próprio sangue por nós para salvar-nos. So He gives Himself in bread and wine. Então Ele deu-se a si mesmo em pão e em vinho. And that's what we can celebrate every time in Holy Supper. E é isso que nós celebramos todas as vezes que temos a nossa ceia. So let us respond to this love. Então que possamos responder a este amor. Love God with all your heart and your neighbor as yourself.
que este amor cubra todo o seu coração e inclusive o seu vizinho, assim como a si mesmo. It's like Christmas. There are still more gifts, gifts. É como um Natal, temos sempre mais prendas e mais prendas e mais prendas, não acaba-se. There's another thing that the Holy Spirit gives. E tem uma outra coisa que o Espírito Santo nos dá. He doesn't only give himself, but he gives the fruit of the Spirit. Ele não apenas dá-se a si mesmo, mas também dá-nos o fruto do Espírito. The fruit of the Spirit is love. E o fruto do Espírito é amor. And Jesus says, remain in me and you will bear fruit. E Jesus diz, permaneçam em mim e vocês darão muito fruto. I cannot grow my hair myself, Eu não consigo crescer o meu próprio cabelo, so I cannot produce fruit myself. então eu não consigo produzir fruto por mim mesmo. Just stay connected to Jesus Apenas permaneça em Jesus. and listen to His Holy Spirit. Ouça o seu Espírito Santo. And that will make the fruit grow in your life. E isto é que vai fazer o fruto do Espírito crescer em tua vida. And above that, the Holy Spirit also gives the gifts of the Spirit. E para além disto, o Espírito Santo ainda nos dá os dons do Espírito. He gives them to build up the church, the body of Christ. E Ele dá-nos isto para fazer crescer o corpo de Cristo, a sua igreja. And also your personal life. E também na sua vida pessoal. So the Spirit Himself is given, and He is giving also. Então, o próprio Espírito Santo de Deus foi-nos dado e também Ele dá-nos coisas. So for me, it shows God's attitude and character. Então isto mostra para mim a atitude de Deus e o seu caráter. He is a giver. Ele é um Deus que dá. He gives love. Ele dá amor. He gives Himself. Ele dá-se a si mesmo. He gives all we need. Ele dá-nos tudo o que precisamos. God is the great I am. Ele é o grande eu sou. He who was and is to come. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. We have seen what God gave in the past already. Nós já vimos aquilo que Deus deu-nos no passado. He gave food, Ele deu comida, the rainbow, deu-nos o arco-íris, blessings, bênçãos, governance. governantes. He gave Himself in the person of Jesus Christ on Ele the cross. deu-se a si mesmo na pessoa de Jesus Cristo na cruz. And we have seen how God is giving Himself as comforter, E nós vimos agora também como Deus dá-se a si mesmo como Consolador, who gives peace and who brings the word of Christ into our minds, que dá-nos paz e que traz-nos as palavras de Jesus à nossa mente, who builds His church, His gifts of the Spirit, que dá à sua própria igreja os dons do Espírito para fazê-la and who crescer makes us bearing fruit of the same Spirit. e faz-nos crescer frutos também do mesmo Espírito. So let's now look to the future. Então agora olhemos para o futuro. What can we expect for gifts in the future? Então o que nós podemos esperar como presentes, como prendas para o futuro? Jesus promised to be with us till the end of the days. Jesus prometeu-nos estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. So we have the promise that Jesus will be with us tomorrow. Então nós temos a promessa de que Jesus estará conosco amanhã. Whatever your circumstances will be in the coming week. Não importa as suas circunstâncias como estarão na próxima semana. Maybe you or one of your family's members is waiting for surgery. Talvez algum de vós ou algum dos vossos familiares estejam preparados, por exemplo, para uma cirurgia. Or maybe you are facing unemployment. Ou talvez esteja a enfrentar agora o desemprego. Or whatsoever problem. Ou qualquer problema que seja. In the church of our eldest son, there's a sister, she gave birth 10 days ago. She's suffering from cancer, and everybody feels that she will die in a few days. Who is that? In the church of our eldest son, a sister, only 32 years old, gave birth to a baby 10 days ago, and she's suffering from cancer, and everybody fears that she's going to die in a few days. Na igreja do meu filho, onde meu filho congrega, há ali uma irmã em Cristo que tem apenas 32 anos de idade e que deu à luz a um bebê há apenas 10 dias e que está com um cancro e que todos temem que ela vai morrer dentro de alguns dias. But even then, we still have the promise of Christ.
Mas mesmo numa situação como esta, nós temos a promessa de Jesus. So whatever we have to face in the future, Então, não importa o que tenhamos que enfrentar no futuro. Jesus said, I will be with you. I will not forsake you. Jesus disse-nos, eu estarei convosco, eu não esquecerei de vós. So what can we expect for the future? Então, o que podemos esperar do futuro? Revelation 19 describes the wedding of the Lamb. No capítulo 19 do livro do Apocalipse, descreve as bodas do Cordeiro. Can you read verse 5 to 10? Okay. Do verso 5 ao verso 10 diz assim: Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, disse: vê, não faças isso. Sou conservo de teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. In verse 5 it says, No verso 5 diz: Hallelujah, the Lord God Almighty became King. Diz: Aleluia, o Deus Todo-Poderoso. Na versão dele diz: foi feito rei, foi coroado rei. This is the echo of what we read in Psalm 47. Isso é um eco daquilo que nós lemos no Salmo 47, agora há pouco. The Psalm of Ascension Day. O Salmo do dia da Ascensão. In verse 8 we can see that the Lamb gives. No verso 8 nós podemos ver que o Cordeiro dá. He gives his bride white linen robes, pure and bright shining. Ele dá à sua noiva uma roupa, uma vestimenta de linho finíssimo, resplandecente, puro. The text says that these linens are the good deeds of the saints. E a seguir diz que este linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. So we receive everything because these good deeds are fruit of the Spirit. Então, a verdade é que nós recebemos mesmo de facto tudo, porque até esses atos de justiça também são frutos do Espírito. So and we receive that as pure clothes, graça de Deus. Então, nós recebemos estas roupas como pura graça de Deus. Jesus completes everything for us. Jesus completa tudo por nós. We have been talking about Hebrews 12. Nós falamos sobre Hebreus 12. Jesus suffered a lot because he was looking forward to the eternal prize. Jesus sofreu tudo, suportou tudo porque olhava o prémio que lhe era proposto, a alegria que lhe era proposta. And the same chapter calls us to focus on him. Este mesmo capítulo diz-nos para focarmos nele. So let us be followers of Christ. Então, sejamos nós seguidores de Jesus, Live a life is the joy of giving. vivendo uma vida com a alegria também de dar. Because we are followers filled with the Holy Spirit. Porque somos seguidores cheios do seu Espírito Santo. Let us glorify him with all our heart. Então, glorifiquemos a Ele com todo o nosso coração, Body and mind. corpo e mente, His strength. com a nossa força, Including everything what we have received from him. incluindo nisto tudo aquilo que dele recebemos.
To him be the glory for now and ever. A Ele seja toda a glória, agora e para sempre. Amen. Amém. Amém.